A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, graças a Deus, nos encontramos com o propósito e objetivo de juntos estudarmos a palavra do Senhor. E para isso, nós declaramos nossa dependência total ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para que tenha misericórdia de nós, nos dirija e nos ajude, nos ensinando a sua palavra, as profecias contidas nas Escrituras Sagradas, para que possamos então continuarmos correspondendo aos propósitos desse Deus maravilhoso. Meus irmãos, hoje nós estaremos dando prosseguimento a uma série de estudos escatológicos, sobre profecias. E é interessante que trataremos sobre os sinais dos tempos e o que é verdade em relação a esse tema. Sobre o arrebatamento e também aos eventos que estão sucedendo, acontecendo em nossos dias, os quais nós temos vislumbrado diante de nossas vistas. Também, desde já, vamos usar como base o livro A Verdade sobre os Sinais dos Tempos, dos doutores Thomas Ice e Timothy Dame. Este livro ele foi publicado no ano de 1996, pela primeira vez, nos Estados Unidos. E no Brasil, no ano de 1999, pela atual edições. E nós percebemos que, embora já tenha transcorrido algum tempo, já faz alguns anos que esse livro foi publicado, no decorrer dos nossos estudos, veremos aí a contemporaneidade, a realidade da profecia tão presente, tão atual em nossos dias. Então vamos estar dando início a esse estudo. Prestemos atenção em tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E mais uma vez, nós declaramos dependência a esse Deus maravilhoso. E também que esse desejo de aprender da sua palavra, de estudarmos e crescermos em conhecimento das Sagradas Escrituras, que é nosso alimento diário, continue latente em nossas vidas, para a glória do nosso Deus. Então, vamos dar início. Primeiramente, então, usaremos como texto base também do nosso estudo de hoje, o livro do Apocalipse, capítulos de número 2 e 3, os quais os leremos na sua inteireza. Primeiramente, vamos ao capítulo 2, onde narra a carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam as doutrinas de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem,
Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estaremos agora, então, meus irmãos, usando como referência, fazendo citações das páginas de número 26 a 63 e também as páginas de número 71 e 72 do livro A Verdade sobre os Sinais dos Tempos, dos autores Thomas Ice e Timothy Taine. Dando então prosseguimento ao nosso estudo, abordaremos agora o que trata o citado livro na parte 2, onde uma pergunta sucessiva a outra nos indagam: quais são os sinais do fim da era da igreja? E qual é a natureza profética da era da igreja? Prosseguem os autores: salvo algumas exceções, a era da igreja não é um período de cumprimento profético. Pelo contrário, a profecia será cumprida depois do arrebatamento, em relação à ação de Deus com a nação de Israel nos 7 anos da tribulação. A atual era da igreja, em que os crentes vivem hoje, não tem uma cronologia profética específica, como Israel e sua profecia das 70 semanas de anos, conforme profetizado no livro de Daniel, capítulo 9, dos versículos 14 a 27. No entanto, o Novo Testamento dá características gerais que descrevem a era da igreja. Até mesmo profecias específicas, cumpridas durante a era da igreja, estão relacionadas ao plano profético de Deus para Israel e não diretamente para a igreja. Por exemplo, a destruição profetizada de Jerusalém e seu templo em 70 depois de Cristo é relativa a Israel, conforme relata o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 28, Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versículos 43 a 44, também Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 20 e 24. Portanto, não é contraditório que as preparações proféticas relacionadas a Israel já estejam acontecendo com o restabelecimento de Israel como nação em 1948, apesar de ainda estarmos vivendo na era da igreja. A era da igreja não é caracterizada por eventos proféticos historicamente verificáveis, exceto seu início no dia de Pentecostes e o seu fim com o arrebatamento. Mas o rumo geral desta era foi profetizado e pode oferecer uma visão panorâmica
do que se pode esperar durante esta era. Sobre o curso da era da igreja, os autores prosseguem. O curso da atual era da igreja é dado aos crentes em 3 conjuntos de passagens no Novo Testamento. É necessária uma compreensão dessas passagens para entender os sinais dos tempos. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, encontramos as parábolas de Mateus 13, que explicam o curso da atual era da igreja. Na verdade, já que Mateus 13 descreve a era atual na sua relação com o reino, as parábolas abrangem o período de tempo entre as 2 vindas de Cristo, a primeira e a segunda vinda dele. Isto inclui a tribulação, a segunda vinda, o julgamento final depois do arrebatamento, mas também o resumo importante da nossa era atual. Como Mateus 13 descreve esta era, o doutor Pentecoste resume a descrição assim. Podemos resumir o ensinamento do rumo da era ao dizer: primeiro, a palavra será semeada durante toda a era. E segundo, uma palavra falsa também será semeada. Observemos, meus irmãos. Segundo, uma palavra falsa também será semeada. Terceiro, o reino assumirá grandes proporções externas. Mas, quarto, será marcado por uma corrupção doutrinária interna. Porém, o Senhor adquirirá para si um tesouro especial dentre Israel e também da igreja. A era terminará em julgamento com os injustos excluídos do reino a ser estabelecido e os justos preservados para desfrutar da bênção no reino do Messias. Nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, a próxima passagem principal, que dá um resumo do curso desta era, é encontrada na representação das 7 igrejas do Apocalipse 2 e 3. A perspectiva do Apocalipse 2:3 refere-se ao programa da igreja e não ao do reino. Por isso, sua perspectiva engloba desde Pentecostes até o arrebatamento, como é indicado pela frase muito usada: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, conforme narra o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 7, 11 e 17, também versículo 29, e ainda o capítulo 3 do livro do Apocalipse, versículos 6, 13 e 22. Observemos, estas 7 igrejas históricas do primeiro século oferecem um padrão dos tipos de igrejas que existirão durante a história da igreja. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, indica uma divisão de 3 partes do livro do Apocalipse. Vamos observar, fazendo a leitura do que narra a palavra de Deus. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse 1 corresponde às coisas que viste, a visão que descreve o Cristo ressurreto. Apocalipse 2, versículo 3, corresponde às coisas que são e que abrangem a era da igreja. Apocalipse 4, versículo 22, corresponde às coisas que hão de acontecer depois destas, que abrange a tribulação, a segunda vinda, o milênio e o estado eterno. Fica claro, com base na divisão do Apocalipse feita acima, que as 7 igrejas de Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, estão relacionadas à atual era da igreja. Que lições estas 7 cartas às igrejas do Apocalipse nos ensinam sobre a era da igreja? G. H. Pember, estudioso de profecia de uma geração passada, diz: logo parece evidente que as igrejas selecionadas devem ter sido escolhidas por causa do seu caráter representativo e levando também em consideração a ordem em que estão colocadas. Provavelmente, podemos ver nestas 7 cartas, além da sua aplicação literal, um propósito duplo, que afeta todas as igrejas do povo de Deus na terra. Pois, em primeiro lugar, se a observarmos como um todo, provavelmente podemos detectar
nelas amostras de todo tipo de circunstância, tentação ou provação, que Deus, em sua presciência, previu em relação ao futuro dos crentes. Assim, Ele pode, por meio delas, aconselhar, confortar, exortar ou advertir qualquer um dos seus próprios discípulos, a qualquer hora, durante o decorrer do período da igreja. Em segundo lugar, se considerados a ordem que são dadas, demonstrarão que prevêem as principais fases sucessivas pelas quais a igreja nominal tem que passar, desde o tempo da visão até o fim da era. Prossegue os autores. Estudiosos da Bíblia, como Pember, acreditam que as sete igrejas apresentam um retrato profético dos sete períodos históricos em que a igreja visível se desenvolverá. Isso foi denominado de método de interpretação histórico-profético. Tal abordagem sugere que a era da igreja passará por 7 estágios, oferecendo assim um esboço profético geral, começando com Éfeso e concluindo com Laodiceia. A mensagem profética é transmitida por meio do assunto contido em cada carta e dos próprios nomes das igrejas mencionadas, e do período da história da igreja em que parece encontrar-se o cumprimento. Pember explica os nomes da seguinte maneira: Éfeso, relaxamento, a perda do amor no fim dos tempos apostólicos. Esmirna, amargura ou mirra, um unguento usado especialmente para embalsamar os mortos, a época das 10 grandes perseguições. Pérgamo, uma torre, grandeza terrena na igreja nominal, com a ascensão de Constantino. Tiatira, aquela que não se cansa de sacrifícios. As igrejas católicas, com seu sacrifício de missa eternamente repetido. Sardes, renovação, os resultados da reforma. Filadélfia, amor fraternal, a reunião dos que creem que o amor de Cristo é uma ligação mais forte que qualquer vínculo a uma denominação. Esta reunião claramente envolve preparação para o retorno do Senhor. Laodiceia, o costume ou julgamento do povo, o período em que as pessoas acham que podem julgar o que é certo e então abandonam completamente a palavra de Deus. Por isso, elas são rejeitadas pelo Senhor Jesus. Um esboço comum dos aspectos proféticos das 7 igrejas é dado pelo Dr. Arnold Feuchtenbaum da seguinte forma: primeiro, Éfeso, de 30 a 100 depois de Cristo, igreja apostólica. Segundo, Esmirna, de 100 a 313 depois de Cristo, perseguição romana. Pérgamo, de 313 a 600, a era de Constantino. Tiatira, de 600 a 1517, a Idade Média. Sardes, de 1517 a 1648, o período da Reforma. Sexto, Filadélfia, de 1648 a 1900, é o período do movimento missionário. E sétimo, Laodiceia, do ano de 1900 até a presente era, até a presente época, né? Que é marcada pela apostasia. Se esta abordagem for válida, ela indica claramente que a história está na época final, laodicense, da era da igreja. Pember tenta justificar sua opinião com a seguinte explicação: uma vez mais, se olharmos para a 7ª carta, escrita para a igreja dos Laodicenses, perceberemos que ela descreve características que, segundo outras passagens bíblicas, marcarão os últimos dias da nossa era. Pois aqueles a quem se dirigem e insistem, de fato, em reter uma certa forma de piedade, mas sem considerar sua significância, nem sentir seu poder. Eles são egoístas e complacentes às vésperas do julgamento. E o Senhor, que está prestes a rejeitá-los, retirou-se do seu meio, e só está preparando e esperando um pouco à porta,
antes de fazer a última proposta aos crentes individuais e proclamar a última advertência. Mas se isso for verdade, uma questão naturalmente surge, observa Pember. Por que o Senhor escolheu uma forma tão peculiar para a sua revelação? E ele próprio oferece a seguinte resposta: porque ele não queria que o significado profético das cartas fosse compreendido facilmente, até que os últimos dias chegassem, pois ao mesmo tempo em que esses 2 capítulos sempre foram muito úteis para repreensão, correção, instrução e exortação, suas previsões dificilmente seriam descobertas, nem suspeitadas, até que estivessem praticamente cumpridas. E então, por surgir eventos que teriam que acontecer primeiro, jamais fariam os crentes dizer: meu Senhor tarda em vir. E por outro lado, quando no fim o Espírito revelasse o significado, ele traria assim a profunda convicção da proximidade da vinda a todos que nelas meditassem com reverência. Há ainda outra razão para o mistério desta forma, desta maneira de profecia, porque pela própria natureza da questão, tais previsões não podem ser diretas e literais, como são as profecias de eventos específicos do 4º capítulo em diante, podendo oferecer apenas uma percepção vaga das coisas vindouras, apesar de proverem um esboço cientificamente ou suficientemente nítido, uma vez descoberta a chave interpretativa. Finalmente, devemos observar que nesta profecia, como na das 7 parábolas, uma frase que já começou pode ter continuidade, ainda que em certos aspectos reduzidos. Muito tempo depois da sua época de predominância, isto até a vinda do Senhor, existe uma indicação clara de que este será o caso de Pérgamo, pois o Senhor ainda não lutou contra os Balaamitas com a espada da sua boca. O caso de Tiatira, pois o remanescente deve ser conservado, o que tem até que ele venha. O caso de Sardes, pois é advertida que não se permaneça vigilante, por não permanecer vigilante, ele chegará como ladrão. O caso de Filadélfia, pois ele lhe promete que está vindo em breve e manda conservar o que tem, para que ninguém leve a sua coroa. Realmente, as igrejas nominais nos últimos dias, como nos primeiros, provavelmente acolherão comunidades que juntas terão todas as características mencionadas nos 2 capítulos. Então, cada carta reterá seu valor diretamente prático até o fim, mas nesta época, a fase predominante será a Laodicense. Lembrando, meus irmãos, que quando nos referimos a Apocalipse 2, 3, nos referimos aos capítulos. Capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse. E prosseguindo nesse sentido, declaram os autores: tal compreensão de Apocalipse 2, 3 indicaria que a igreja já passou por suas diversas fases e agora está preparada para o arrebatamento acontecer, como sempre, a qualquer momento. No entanto, apenas a conclusão geral de que estamos na era final é válida, já que o período laodicense pode continuar por centenas de anos, conforme aconteceu com a era de Tiatira. É interessante observar que quase todos esses comentários vêm das epístolas escritas logo antes da morte de cada apóstolo, ou seja, durante os últimos dias dos diversos apóstolos, escritas como se eles quisessem enfatizar os perigos latentes durante os últimos dias da igreja. Agora nós veremos aqui, segundo os autores, uma lista das 7 passagens principais que lidam com os últimos dias da igreja. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Também capítulo 4, versículos 3 e 4. Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 8. 2 Pedro, capítulo 2, dos versículos 1 a 22. Também capítulo 3, dos versículos 3 a 6. Judas, no seu capítulo inteiro. E todas essas passagens enfatizam uma vez
após vez, que a grande característica do fim da era da igreja será a apostasia. Observemos, meus irmãos, será a apostasia. E também o Dr. Pentecoste conclui: esta condição no final da era da igreja coincide com a situação dentro da igreja de Laodiceia, diante da qual Cristo deve se apresentar e pedir permissão. Por causa da sua negação, ou seja, da igreja, não é se admirar que a era chamada de era maligna nas Escrituras. O Novo Testamento retrata a condição dentro da era da igreja nominal, no fim da era com um sistema de negações. Vamos observar, meus irmãos, o que o Dr. Pentecostes nos enfatiza a respeito das negações, né? Sobretudo a negação de Deus, conforme registrado na primeira epístola de João, capítulo 2, dos versículos de número 22 e 23, que diz assim a palavra do Senhor: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então observamos aqui, meus irmãos, a negação de Deus. Também, 2 Timóteo, capítulo 3, nos versículos 4 e 5, nos dão a guarida nesse sentido, né? Relata a palavra de Deus nos versículos 4 e 5. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, estamos observando, meus irmãos, a palavra de Deus referente aí à igreja, nos mostrando essa era de negação de Deus em relação à apostasia. E por fim, Tito, né? Tito, capítulo 1, no versículo 16, que diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda obra. Agora, meus irmãos, nós observaremos ainda a negação de Cristo. A negação de Jesus Cristo. Veja a que ponto a igreja chega, né, meus irmãos? A igreja caminha nesse sentido, a igreja apóstata, né? Então, observemos aqui o que o Dr. Pentecostes também relata a respeito da negação de Cristo, sobretudo a guarida bíblica, né? Os versículos que nos dão compreensão um pouco mais ampla a respeito desta negação, conforme aqui 1 João, capítulo de número 2, nos versículos 18 a 23. Vamos lá então, meus irmãos, a leitura, né? Primeira Epístola de João, capítulo 2, dos versículos de número 18 a 23, que diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, meus irmãos, nós observamos aí a negação de Cristo referente à apostasia, né? Também na na primeira epístola de João, capítulo 4, no versículo 3, encontramos mais uma passagem referente a essa ocorrência. Diz assim
a palavra do Senhor. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Observemos, meus irmãos, né? Isso nos mostra a contundência da palavra de Deus, né? Como sendo aí algo muito importante para todos nós, algo essencial para nós. Também Judas, no versículo 4, nos narra a seguinte passagem: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, observemos, meus irmãos, né? A negação de Cristo pela própria igreja, a igreja apóstata, né? Que fique bem claro, né? Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versículos de números 13 e 14, nós vamos ler o que diz a palavra de Deus. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Né? Então aqui nós vemos aquela situação, né, em que o povo escolheu o quê? Barrabás, né, negando a Cristo, em concordância com o que nós estamos estudando. Então, meus irmãos, nós estamos observando, em relação à igreja apóstata, a igreja dos últimos dias, que promoverá e praticará uma série de negações. Nós vimos a igreja apóstata negando a Deus, também negando a Cristo, e agora nós também veremos a negação do retorno de Cristo. A igreja apóstata não está preocupada com o retorno de Cristo. A igreja apóstata está atrelada a este mundo, às grandezas desta terra. Cada dia se pregando que aqui é o reino, que aqui é o melhor, quando a palavra de Deus fala que aqui não. É quando Cristo retornar, né, que estabelecerá o seu reino definitivo sobre a sua vontade, conforme o seu plano. Mas nesse sentido, sobre a negação do retorno de Cristo, promovido pela igreja apóstata, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, dos versículos 3 e 4, nos narram sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nessa sequência, meus irmãos, nós estamos observando o quê? A igreja apóstata promovendo a negação de Deus, a negação de Cristo, a negação do retorno de Cristo, e também procurando impedir a pregação da verdade para que a fé não seja fortalecida. Então, dessa forma, negando a fé, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 e 2, nos registram. Diz assim a palavra de Deus: conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, uma série de negações, meus irmãos, né? Negação de Deus, negação de Cristo, negação do retorno de Cristo, negação da fé, negação da sã doutrina, conforme acabamos de ver, negação de uma vida santa, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7, negação da liberdade cristã, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, negação da moral,
1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 8, e também versículo 13, Judas 18, a negação da autoridade, conforme também 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, né? E nesse sentido, meus irmãos, os autores prosseguem. O doutor Lewis Sperry Chafer, fundador e primeiro presidente do Seminário Teológico de Dallas, caracterizou os últimos dias da igreja da seguinte maneira: uma parte muito extensa das Escrituras refere-se aos últimos dias da igreja. A referência é a um tempo específico no fim, mas completamente dentro da era atual. Apesar desse período curto vir logo antes da grande tribulação e ser até certo ponto uma preparação para ela, esses dois períodos de apostasia e confusão, apesar de incomparáveis na história, são totalmente separados um do outro. As escrituras que descrevem os últimos dias da igreja não consideram as condições políticas ou mundiais, mas estão restritas à igreja em si. Estas escrituras retratam os homens desviando-se da fé. Conforme 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, haverá uma manifestação de características que pertencem a homens não regenerados, apesar de professarem uma forma de piedade. Conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. A indicação é que depois de negar o poder do sangue de Cristo, conforme registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, e também em conformidade com Romanos, capítulo 1, versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 a 4, os líderes destas formas de piedade religiosa serão homens não regenerados, de quem não poderia proceder nada mais espiritual do que isto, conforme também 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O curso óbvio dos últimos dias da igreja consiste em advertências constantes para que o crente continue alerta para os desvios doutrinários, conhecidos sob o nome genérico de apostasia. Tal característica dá ao crente hoje um sinal claro dos fins dos tempos. Então, meus irmãos, esse é um sinal claro dos fins dos tempos, apostasia. Apesar de não termos profecias específicas sobre a atual era da igreja, vimos que 3 conjuntos de passagens oferecem uma visão geral do rumo desta era. Todos os 3 indicam que a apostasia caracterizará o cristianismo durante a época em que acontecerá o arrebatamento. Essa característica comum dá aos crentes hoje um sinal geral seguro dos tempos. E então, prosseguindo nesse sentido, nesse estudo, meus irmãos, observemos agora o que os autores, Thomas Ice e Timothy Dame, relatam no sentido de como o arrebatamento está relacionado com os sinais dos tempos. Em suma, o arrebatamento não está relacionado com os sinais dos tempos. Isto porque o arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento, sem ser precedido de sinal algum, já que nenhum sinal está ligado de forma alguma a esse evento iminente. É impossível descobrir ou ligar sinais específicos à hora do arrebatamento. Isto quer dizer que, com relação ao arrebatamento, os crentes devem estar sempre esperando pela volta do Senhor, não por sinais. Observemos o que narram os autores. Os crentes devem estar sempre esperando pela volta do Senhor, não por sinais. Qualquer pessoa que sugerir que o arrebatamento acontecerá numa data específica só pode estar fazendo tal previsão baseada em elementos especulativos, derivados de alguma outra fonte, ou de má interpretação das Escrituras. Apesar de não haver sinais relacionados especificamente à proximidade do arrebatamento, isso não quer dizer que não há sinais gerais relacionados a outros aspectos do plano de Deus, que são valiosos para o crente hoje. E entre os que acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, estão estes autores, Thomas Ice e Timothy Dame. Assim, fica plenamente compreensível para todos nós que, apesar de nenhum sinal dos tempos estar relacionado especificamente à hora do arrebatamento, isto não quer dizer que não haja sinais relacionados
ao plano profético geral de Deus, especificamente a sua preparação do mundo para o período da tribulação, que começará depois do arrebatamento. Posto isso, meus irmãos, nós continuamos dando prosseguimento aos nossos estudos, e agora avançamos por uma parte muito interessante, onde os autores nos narram sobre quais são os sinais de que a tribulação parece estar próxima. Prosseguem eles dizendo: em cada geração, desde a ascensão de Cristo, houve crentes que achavam que havia motivo para o seu retorno enquanto estavam vivos. Mas quase todas essas expectativas eram derivadas da crença de que estavam passando pelos eventos da tribulação. Somente nos últimos 200 anos é que os intérpretes começaram a voltar para uma compreensão literal, futurista da tribulação. Assim, embora muitos tenham crido que a volta de Cristo estava próxima, a base de tal conclusão nem sempre foi a mesma no decorrer da história da igreja. Israel ter se tornado uma nação em 1948 é um fato histórico incontestável e indica que Deus está preparando algo na história atual que nunca aconteceu antes. Os objetos e atores relacionados à próxima onda da atividade profética, a tribulação, são baseados em 3 divisões principais da profecia futura: a igreja, as nações e Israel. Ao mesmo tempo que o próximo evento para a igreja verdadeira, o corpo de Cristo, é a ascensão da terra para o céu no arrebatamento. Os incrédulos deixados para trás na igreja organizada, como instituição, passarão para a tribulação e formarão a base de uma super-igreja apóstata, que o falso profeta usará para auxiliar o governo mundial do anticristo, conforme narrado em Apocalipse capítulo 13, dos versículos 17 e 18. O Dr. Walvoord fornece uma lista profética relacionada à igreja, descrevendo eventos que são preparativos para o cumprimento futuro. E a lista profética da igreja narra o seguinte, o autor, Dr. Walvoord. Primeiro, o surgimento do comunismo mundial possibilitou a divulgação mundial do ateísmo. Segundo, o liberalismo solapa a vitalidade espiritual da igreja na Europa e também na América. Terceiro, o movimento para a super-igreja, a igreja apóstata, começa com um movimento ecumênico. Olha o ecumenismo, meus irmãos. Prestemos atenção. Quarto, a apostasia e a negação aberta da verdade bíblica são evidentes na igreja. Quinto, o caos moral torna-se cada vez mais evidente por causa do abandono total da moralidade cristã. Sexto, a propagação do cultismo e do envolvimento com demônios começa a preparar o mundo para a hora final de Satanás. Sétimo, Jerusalém se torna o centro de controvérsia religiosa para árabes e cristãos, enquanto os judeus do mundo pretendem fazer da cidade um centro ativo do judaísmo. Oitavo, os verdadeiros crentes desaparecem da terra para encontrar com Cristo no céu, no arrebatamento da igreja. Nono, a contenção do mal pelo Espírito Santo termina. 10. A super-igreja combina as principais religiões como instrumentos para o falso profeta, que auxilia a ascensão do anticristo ao poder mundial. 11. O anticristo destrói a super-igreja, a igreja falsa, e exige adoração como ditador mundial divinizado. 12. Os crentes desse período sofrem perseguição intensa e são martirizados aos milhares. E 13. Cristo retorna à terra com os crentes que estavam no céu durante a tribulação e acaba com o domínio das nações na batalha do Armagedon. Uma lista semelhante dos eventos proféticos pode ser feita para a preparação profética e as profecias a serem cumpridas no plano de Deus, também relacionadas às nações. O Dr. Walvoord oferece a seguinte lista profética para as nações. Primeiro, o estabelecimento das Nações Unidas deu início ao importante primeiro passo para o governo mundial. Segundo, a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial possibilitou seu futuro no restabelecimento do Império Romano. Terceiro, Israel foi estabelecido como nação. Quarto, a Rússia torna-se um poder mundial e alia-se aos países árabes. Quinto, o mercado comum e o Banco Mundial demonstram a necessidade de alguma
regulamentação internacional, surge e aprimora-se a economia global. Sexto, a China comunista torna-se um poder mundial. Sétimo, o Oriente Médio torna-se a zona de perigo mais importante do mundo. Estamos vendo em nossos dias, né, meus irmãos? Oitavo, a chantagem do petróleo desperta para o mundo uma nova concentração de riqueza e poder no Mediterrâneo. Nono, a cortina de ferro cai e uma nova ordem emerge na Europa. Décimo, a Rússia declina como poder mundial e perde sua influência no Oriente Médio. 11º, um clamor mundial pela paz segue o tumulto contínuo causado pelos preços altos do petróleo, incidentes terroristas e pela confusão militar no Oriente Médio. 12º, 10 nações criam uma confederação mediterrânea unida. Começa o último estágio do Quarto Império Mundial profético. 13º, numa dramática jogada de poder, o novo líder mediterrâneo derrota 3 nações da confederação e assume o controle do poderoso grupo de 10 nações. 14º, o novo líder mediterrâneo negocia um acordo final de paz no Oriente Médio, quebrado 3 anos e meio mais tarde. 15º, o exército russo tenta invadir Israel e é milagrosamente destruído. 16º, o líder mediterrâneo se proclama ditador do mundo, quebra o seu acordo de paz com Israel e se declara o próprio Deus. 17º, o novo ditador mundial profana o templo em Jerusalém. 18º, os terríveis julgamentos da grande tribulação são derramados sobre as nações do mundo. 19º, uma rebelião generalizada ameaça o governo do ditador mundial, enquanto exércitos do mundo todo convergem para o Oriente Médio. 20º, Cristo retorna à Terra com seus exércitos celestiais. 21º, os exércitos do mundo se unem para resistir à vinda de Cristo e são destruídos na batalha do Armagedon. E 22º, Cristo estabelece seu reinado milenar na Terra, dando fim ao tempo dos gentios. Assim como está fazendo com a igreja e as nações, Deus está movendo o seu povo escolhido, Israel, para a posição correta, para o fiel cumprimento futuro. E nesse sentido também escreve o Dr. Walvoord uma lista profética para Israel. Primeiro, o sofrimento intenso e a perseguição de judeus em todo o mundo levam à pressão em favor de um Estado independente na Palestina. Segundo, os judeus voltam para a Palestina e Israel é estabelecida como nação em 1948. Terceiro, a nova nação sobrevive apesar de grandes obstáculos. Quarto, a Rússia emerge como importante inimiga de Israel, mas os Estados Unidos auxiliam Israel. Quinto, a sobrevivência heróica e a força crescente de Israel fazem dele uma nação estabelecida, reconhecida no mundo inteiro. Sexto, as proezas militares de Israel são mostradas pela capacidade dos árabes de fazer uma guerra diplomática, por controlarem grande parte da reserva de petróleo do mundo. Sétimo, a posição árabe é fortalecida pela sua riqueza crescente e pelas alianças entre a Europa e os países árabes. Oitavo, o isolamento crescente dos Estados Unidos da Rússia em relação ao Oriente Médio torna cada vez mais difícil que Israel negocie um acordo de paz satisfatório. Nono, depois de uma longa luta, Israel é forçado a aceitar um tratado de paz do novo líder da Confederação Mediterrânea de 10 nações. Décimo, o povo judeu celebra o que parece ser um acordo de paz duradouro e final. 11º, durante 3 anos e meio de paz, o judaísmo é reavivado e os sacrifícios e as cerimônias tradicionais são restituídas no templo reconstruído em Jerusalém, o terceiro templo. 12º, o exército russo tenta invadir Israel, mas é destruído misteriosamente. 13º, o novo ditador mundial profana o templo de Jerusalém e começa um período de intensa perseguição aos judeus. 14º, muitos judeus reconhecem
o desdobramento dos acontecimentos proféticos e declaram sua fé em Cristo como Messias de Israel. 15º, no massacre de judeus e crentes que resistem ao ditador mundial, o anticristo, algumas testemunhas são preservadas divinamente para levar a mensagem para todo mundo. 16º, Cristo retorna à terra, recebido alegremente pelos judeus crentes como seu Messias e Salvador. 17º, o reinado de 1000 anos de Cristo na terra, a partir do trono de Davi, finalmente cumpre as profecias e promessas para a nação de Israel. Os diversos índices tratados, meus irmãos, constituem individualmente sinais específicos de que o programa divino dos tempos finais está prestes a entrar em ação. Além disso, o fato de que todas as 3 correntes da profecia estão convergindo pela primeira vez na história constitui um sinal em si. É por isso que muitos estudiosos de profecia acreditam que nós estamos vivendo o fim da história. O Dr. Walvoord conclui: o mundo hoje é como um cenário sendo montado para uma grande apresentação. Os autores principais já estão nos bastidores, aguardando o seu momento na história. Os principais objetos já estão nos seus lugares. O grande drama profético está prestes a começar. Todos os desdobramentos históricos necessários já aconteceram. Preparemos-nos, igreja! A cortina do palco será aberta. Aleluia, aleluia. É a palavra de Deus se cumprindo, meus irmãos. É a iminência da volta de que nos alegra, que nos enche de regozijo e que também nos faz perceber que o Senhor está conosco, que o Senhor é nosso Deus. Mas prossigamos ao que dizem os autores, Dr. Thomas Ice e Timothy Thames, sobre a nação de Israel como um super sinal do fim dos tempos. O plano de Deus para a história sempre avança de acordo com o que ele está fazendo com Israel. Então, o fato de Israel ter sido e continuar sendo reconstituído como nação é profeticamente significativo. Tão importante que isso faz de Israel o super sinal de Deus no fim dos tempos. Se Israel não tivesse se tornado uma nação novamente, seria impossível que os eventos do fim dos tempos ocorressem, já que tantos acontecem naquele país ou são relativos a ele. No entanto, Israel voltou a existir como nação e assim todos os aspectos da profecia bíblica também estão sendo preparados para o grande final da história. Existem dezenas de passagens bíblicas que prevêem um reagrupamento de Israel de volta à sua terra no fim dos tempos. Mas é um erro comum juntar todas essas passagens em um só período de cumprimento, especialmente com relação ao moderno Estado de Israel. O Israel moderno é profeticamente significativo e cumpre a profecia bíblica, mas os leitores da palavra de Deus precisam ter cuidado em distinguir quais versículos estão sendo cumpridos em nossos dias e quais referências aguardam o cumprimento futuro. O estudioso hebreu cristão Dr. Arnold Froschtenhaum explica: o restabelecimento do Estado judeu em 1948 não só abalou a teoria amilenista, mas também incomodou boa parte da teoria pré-milenista. Por incrível que pareça, alguns pré-milenistas concluíram que o atual Estado de Israel não tem nada a ver com o cumprimento da profecia. Por alguma razão, o presente Estado de Israel não se encaixa no esquema deles. Sendo assim, o Estado atual se torna um mero acidente da história. Mas em que base eles podem rejeitar o Estado de Israel desta maneira? A questão que preocupa tantos pré-milenistas é o fato de que, além dos judeus terem voltado sem crer na pessoa de Jesus, a maioria daqueles que voltaram sequer é constituída de judeus ortodoxos. Na verdade, a maioria é de ateus e agnósticos. Deste modo, Israel realmente não se encaixa em todas as passagens bíblicas que lidam com o retorno, pois a Bíblia fala de uma nação regenerada, e o atual Estado de Israel não se enquadra nesta descrição. Com base nisso, o presente Estado israelense é rejeitado como cumprimento de profecia. O verdadeiro problema, no entanto, é deixar de ver que os profetas falaram sobre 2 retornos internacionais. Primeiro,
é necessário um reagrupamento que em incredulidade, com preparação para o juízo, ou seja, o juízo da tribulação. Depois viria um segundo reagrupamento mundial em fé, como preparação para a bênção, ou seja, as bênçãos da era messiânica. Quando se percebe que a Bíblia fala de dois argumentos, é fácil ver como o atual Estado de Israel se encaixa na profecia. Primeiro, o agrupamento mundial em incredulidade. Em 1948, quando o Estado moderno de Israel nasceu, ele não só se tornou um importante acontecimento preparatório, mas também começou um cumprimento real de profecias bíblicas específicas sobre um agrupamento internacional de judeus incrédulos antes do julgamento da tribulação. Incrédulos, judeus incrédulos, antes do julgamento da tribulação. Tal previsão é encontrada nas seguintes passagens do Velho Testamento: Isaías capítulo 11, versículos 11 a 12, Ezequiel capítulo 20, versículos 33 a 38, Ezequiel capítulo 22, dos versículos 17 a 22, também Ezequiel capítulo 36, versículos 22, 23 e 24, Sofonias capítulo 2, versículos 1 e 2, e Ezequiel capítulos 38 e 39, que prevêem tal preparação. As passagens seguintes falam do reagrupamento de Israel em preparação para um juízo futuro, que moverá a incredulidade do seu meio. Ezequiel 20, capítulo 20, versículos 33 e 38, narra o seguinte: tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido, e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido, e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Também Ezequiel, capítulo 22, dos versículos 17 a 22, narra o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós os tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o cobre, e o ferro e o chumbo, e o estanho, e no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim de vos ajuntarei na minha ira, no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do forno. Assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. Também em Sofonias, capítulo 1, versículos 14 e 18, há uma referência nesse sentido que diz: é uma das descrições mais detalhadas do dia do Senhor, que normalmente chamamos de período da tribulação. Sofonias, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz que haverá um reagrupamento mundial de Israel antes do dia do Senhor, E diz assim: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do furor. Mas agora, em relação também, meus irmãos, a um segundo agrupamento mundial em fé, muitas passagens na Bíblia falam do reagrupamento de Israel em fé no fim da tribulação, juntamente com a segunda vinda de Cristo, em preparação para o começo do milênio. Essas referências não estão sendo cumpridas pelo atual Estado de Israel. Algumas das citações incluem Deuteronômio, capítulo 4, versículos 29 a 31,
Deuteronômio capítulo 30, versículos 1 a 10, Isaías capítulo 27, versículos 12 e 13, Isaías capítulo 43, versículos 5, 6 e 7, Jeremias capítulo 16, versículos 14 e 15, também Jeremias capítulo 31, versículo de número 7 a 10, Ezequiel capítulo 11, versículos 14 a 18, Amós capítulo 9, versículos 14 e 15, Zacarias capítulo 10, versículo 8 a 12, Mateus capítulo 24, versículo 31, entre outras passagens. Mas nós vamos observar aqui o que narra Ezequiel capítulo 11, versículos 14 a 18, que diz assim, em relação ao segundo agrupamento da nação de Israel em fé, no futuro, depois do período da tribulação. Diz assim a palavra do Senhor: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, teus irmãos e os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão, portanto dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras por onde foram. Diz ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis, e todas as suas abominações. Também em Amós capítulo 9, versículos 14 e 15, narra o seguinte, sobre o regrupamento futuro, após a tribulação da nação de Israel. Mudarei a sorte do meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. E também, Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo número 31, narra o seguinte, e ele enviará seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O fato dos últimos 50 anos terem visto um reagrupamento mundial e o restabelecimento da nação de Israel, que agora está preparada no lugar certo para a revelação do anticristo, e o início, o começo da tribulação, é a grande indicação de que Deus, de que todas as outras áreas do desenvolvimento mundial são profeticamente significativas, conforme observamos o que diz o Dr. Walvoord. Dos vários fenômenos peculiares que caracterizam a geração atual, poucos eventos podem ter a mesma importância na área da profecia bíblica que o retorno de Israel à sua terra. Isso constitui uma preparação para o fim dos tempos, o cenário para a vinda do Senhor e para a igreja, e o cumprimento do destino profético de Israel, Cristo. Também, meus irmãos, não podemos deixar de observar a importância de Jerusalém nesse contexto. Nesse sentido, ainda o Dr. Walvoord declara que o fato de Jerusalém ser um sinal preparatório para o fim dos tempos. Ele diz, as profecias sobre Jerusalém deixam claro que a cidade santa estará no centro dos acontecimentos mundiais no fim dos tempos. O conflito entre Israel e os árabes palestinos chamará cada vez mais atenção para Jerusalém. E todas estas situações, Jerusalém é a cidade que se deve observar, enquanto a cidade de destino profético se prepara para desempenhar o seu último papel. A situação mundial mais e mais se encaixa nos moldes indicados na profecia. Muitas evidências demonstram que o cenário e os atores estão prontos para a apresentação final, na qual Jerusalém terá o papel principal. E também é imprescindível observarmos, meus irmãos, verificarmos que algo relacionado à construção do terceiro templo, os autores, doutores Thomas Ice e Timothy Dame relatam, a Bíblia indica que até metade da tribulação, provavelmente antes disso, haverá um templo reconstruído em Jerusalém, conforme o livro de Daniel registra no capítulo 9, versículo 27, e o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versículos 15 e 16, e também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, e ainda Apocalipse, capítulo 11, versículos de número 1 a 19.
E para que isso aconteça, os judeus primeiro precisavam recuperar a terra de Israel e a cidade de Jerusalém. Israel tornou-se uma nação em 1948. A cidade velha de Jerusalém foi capturada pelos israelenses em 1967. E os esforços crescentes estão acontecendo para a reconstrução de um templo judeu no Monte do Templo, em Jerusalém. O templo da tribulação só tem de estar lá até metade desse período de 7 anos, para que o anticristo possa profaná-lo. No entanto, a cada ano que passa, mais os judeus de Israel querem reconstruir o templo e preparam-se para esta possibilidade. E esta preparação é um sinal, em nossos dias, da crescente proximidade da volta do Senhor, não do arrebatamento, que é iminente, a qualquer momento, que não necessita de sinais, mas sinais que apontam para a volta. Sinais que apontam para a volta do Senhor. O arrebatamento não precisa de nenhum sinal, mas sinais nos mostram sobre o momento posterior ao arrebatamento, que nos indicam coisas impressionantes que estão acontecendo nos nossos dias. Mas nesse sentido, meus irmãos, com relação também ao Império Romano reavivado e à União Europeia, é o assunto que nós já tratamos em outro estudo, mas nesse ponto também é bom frisarmos um pouco mais, né? Nesse sentido, o Dr. Pentecoste, ele explica: quando nos voltamos para as profecias de Daniel, capítulo 2 e 7, e Apocalipse, capítulo 13 e 17, e outras passagens paralelas, descobrimos que no fim dos tempos, durante o período da tribulação, a forma final do poder mundial gentílico é uma federação de 10 nações separadas, os 10 dedos ou os 10 chifres. Parece que os líderes europeus estão defendendo o que Daniel profetizou centenas de anos antes de Cristo, quando disse que a forma final da potência mundial romana seria uma federação de estados independentes, que elege um homem para assumir a autoridade sobre eles e, ao mesmo tempo, mantém sua própria autoridade soberana. Quanto mais esforços virmos na Europa para a criação do mercado comum e uma federação de nações, mais perto estará a vinda do nosso Senhor. E também os doutores Thomas Ice e Timothy Dame prosseguem: é preciso ser totalmente ignorante com relação aos atuais acontecimentos mundiais para não admitir que, através dos esforços da União Europeia, as peças dos quebra-cabeças estão se encaixando de novo. Isto está acontecendo, assim como todos os outros eventos necessários para a profecia, na hora certa, para que tudo esteja pronto para o período da tribulação vindoura. Hal Lindsey, que popularizou a profecia, nos diz: há uma geração atrás, ninguém sonhava que o império formado pelas nações que eram parte da antiga Roma poderia ser reavivado. Mas hoje, com a Europa perto dessa união, vemos o possível cumprimento desta outra profecia vital que trata da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Observemos, meus irmãos, aqui um comentário paralelo, né? Também concernente ao contexto do que nós estamos verificando, que essa observação do professor e também pastor, estudioso, sério da palavra de Deus, Hal Lindsey, ele fala aqui, vamos ver mais uma vez o que ele diz, né? Olha só, mas hoje, como a Europa perto de uma união verdadeira, olha só, quando ele escreveu este livro, sobretudo esta passagem que acabamos de verificar, a Europa ainda não havia sido ali, não havia sido feita a efetivação da União Europeia, mas segundo os seus estudos, segundo a palavra de Deus, ele previa, né? Ele aqui já anteveu que isso iria acontecer. E o que nós vemos agora acontecer nos nossos dias, meus irmãos, isso aconteceu, né? Vamos ler mais uma vez e prestemos atenção, né? Há uma geração atrás, ninguém sonhava que o império formado pelas nações que eram em parte da antiga Roma poderia ser reavivado. Mas hoje, com a Europa perto de uma união verdadeira, então nós observamos, meus irmãos, que quando escrevi isso estava perto, mas agora nós estamos vendo que esta união já existe, né? Só falta aí alguns ajustes finais, mas essa união já existe. O mercado comum europeu já está em pleno funcionamento, né? A União Europeia em efetivação plena. E sobre a Rússia, né? Como a Rússia é um sinal dos tempos.
Prossegue os autores. Juntamente com os eventos da tribulação, Ezequiel 38 e 39 ensina que haverá uma invasão de Israel por uma união liderada por Gog, da terra de Magog, o príncipe de Rosh, e de Meseque e Tubal, conforme registrado em Ezequiel capítulo 38, versículo 2. Gog parece ser a Rússia moderna. Parceiros de união na invasão são a Pérsia, atual Irã, Etiópia, Put, que é a atual Líbia, e Gomer e Torgama, provavelmente a atual Turquia, conforme registrado no livro de Ezequiel, capítulo 38, versículos 5 e 6. Chuck Messler conclui: todos os aliados de Magog, Rússia, são facilmente identificados e todos são muçulmanos. O crescimento da Rússia no século XX como potência militar e sua aliança com essas nações que invadirão Israel sob a liderança de Gog, mais uma vez, junto com todos os outros fatores profeticamente significativos, são um sinal de que o cenário está montado, o que indica a proximidade do retorno do nosso Senhor. O atual urso russo faz parte da profecia dos últimos dias, por isso deve ser observado como um sinal dos tempos. Mark Hitchcock, e um especialista na invasão de Gog e profetizado Ezequiel, concorda. Ele declara, o Dr. Hitchcock declara: a Rússia é um urso ferido e faminto, e está mais perigoso do que nunca. Vladimir Zhirinovsky está ganhando poder na Rússia, e a base do seu plano político é uma campanha militar no Oriente Médio. O cenário está montado. Os eventos de Ezequiel 38 e 39 são mais iminentes do que nunca. A consumação da história pode começar a qualquer momento. Só falta as cortinas se abrirem. E ainda agora, já avançando para a fase conclusiva do nosso estudo, né? Ainda os autores nos dão uma base de compreensão de como a globalização política, econômica e religiosa e o surgimento do anticristo são os sinais dos tempos. Os eventos atuais estão cooperando como nunca para preparar o caminho para o crescimento da globalização e o aparecimento do personagem infame, conhecido historicamente como Anticristo. A Bíblia indica, conforme Apocalipse capítulo 13, versículos de 12 a 17, que a besta, outro nome do Anticristo, expandirá seu reino a partir da sua base europeia para o mundo durante os últimos 3 anos e meio da tribulação. Hoje, preparativos estão sendo feitos para a globalização futura e o governo do Anticristo. Sobre a globalização, somente nos últimos 50 anos, a globalização se tornou uma opção realista para a humanidade, e isso a nível prático, conforme Apocalipse 17 e 18. Indica que o império global do Anticristo estará centrado em assuntos políticos, econômicos e religiosos. Vimos aí, meus irmãos? Então, agora um comentário paralelo, né? Nós observamos o quê? Aí essa aliança, né, da igreja com a política, né? A igreja política, religiosa, ecumênica e distante da palavra de Deus, distante da vontade do Senhor. Mas prossegue os autores: muitos que rejeitam a Bíblia e o plano de Deus para a história acreditam que a solução final para os problemas políticos, econômicos e religiosos do mundo só tem respostas globais. Eles estão certos se a Bíblia estiver errada, mas é claro que as Escrituras são verdadeiras, então eles estão errados. O Dr. Ed Richardson comenta sobre as motivações por trás do crescimento e do impulso global moderno. Todas as tentativas anteriores de estruturar uma ordem global, sem exceção, caíram na dura realidade do orgulho, da arrogância, da ganância, avareza e autodestruição do homem. A Liga das Nações, fundada por Woodrow Wilson, não conseguiu impedir a Segunda Guerra Mundial, e as atuais Nações Unidas enfrentaram dificuldades desde seu início, mas parece haver algo dentro da comunidade internacional que nos impele em direção a um sistema mundial unificado. Muitos temem que a força que nos impulsiona é o próprio Satanás. Olha só que comenta o Dr. Ed Richardson. Muitos temem que a força que nos impulsiona o mundo, né, é o próprio Satanás. O impulso em direção à união religiosa global nunca foi mais forte do que atualmente.
As chamas foram alimentadas nas últimas décadas pela popularidade crescente do pensamento nova era, o liberalismo, religioso também, que invadiu todas as áreas da sociedade americana e também mundial, inclusive a igreja. E sobre isso, o Dr. Charles Hale diz: a Superliga das religiões mundiais está chegando. A igreja apóstata, poderosa, mundial e invencível, apenas durante 3 anos e meio. Prossegue o Dr. Charles Hale. O progresso em direção à união organizacional tem altos e baixos, mas o movimento está progredindo gradualmente. A despeito do que acontecer com as organizações ecumênicas, não ignore o que já está acontecendo no âmbito teológico. O universalismo e a revolução em nome da igreja estão tomando conta do mundo teológico. A união organizacional e a heresia teológica podem ser comparadas a 2 corredores. Um pode passar temporariamente do outro, dividindo a liderança entre si. Mas à medida em que se aproximam da linha de chegada, eles dão as mãos, e da união de suas forças surgirá a superigreja, a igreja apóstata do reinado do anticristo. O cenário está montado, o roteiro está escrito, os objetos estão no lugar, os atores estão nos bastidores. Logo as cortinas se abrirão. Sim. E sobre o anticristo, observamos aqui, segundo os autores, Thomas Ice e Timothy Tame, que relatam: o mundo está claramente preparado para o surgimento do anticristo na Europa, como a Bíblia exige. Enquanto muitos itens podem ser citados como evidência dessa preparação, nenhum é mais surpreendente que o surgimento de uma sociedade sem papel moeda, de dinheiro eletrônico, que facilitará o cumprimento da marca da besta durante o período da tribulação, o período futuro da tribulação. E também vamos ver o que diz a respeito da palavra de Deus, conforme registrado no livro do Apocalipse, capítulo de número 13, versículos 16, 17 e 18, que narra o seguinte: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E os autores prosseguem: em que outra época da história, além da nossa, esta profecia poderia ser implementada com sucesso? Meus irmãos, está ficando cada vez mais evidente que o sistema de dinheiro eletrônico que se desenvolve atualmente se tornará um instrumento através do qual o anticristo alcançará o controle de todos que compram e vendem, dependendo de serem seguidores de Jesus ou do líder europeu, e assim de Satanás. É óbvio que qualquer líder que quiser controlar a economia do mundo tiraria vantagem do poder que um sistema de dinheiro eletrônico tem como instrumento para implementar o controle total. Assim, certamente, a futura sociedade de dinheiro eletrônico é um dos sinais de que a profecia está sendo cumprida. E sobre a Babilônia e o final dos tempos. A Babilônia é retratada em toda a Bíblia como o centro do reino humano em oposição a Deus. A Israel é o plano divino para a história. Não é de se admirar que muitas passagens bíblicas falem do papel da Babilônia como inimiga de Deus no fim dos tempos, conforme registra a Escritura Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, e também 17 e 18. Quais são os sinais específicos que podem servir de indicadores do programa de Deus para o mundo no fim dos tempos? Pergunta o Dr. Charles Dyer. O terceiro sinal é a reconstrução da Babilônia. A Babilônia está sendo reconstruída hoje? Sim, está. Nesse sentido também o Dr. Joseph Chambers viajou para o Iraque logo depois da Guerra do Golfo
e testemunhou em primeira mão a reconstrução da Babilônia por Saddam Hussein. Eu andei naquelas ruínas e vi aquelas várias vezes os tijolos antigos de Nabucodonosor, com os tijolos de Saddam Hussein em cima, e trabalhadores erguendo muros, e prédios e mais prédios. Declara o Dr. Chambers: cada detalhe da palavra infalível de Deus está sendo cumprido. O plano profético de Deus inclui a restauração de muitos dos antigos inimigos de Israel, que mais uma vez, mas pela última vez, atacarão o povo de Deus. O Dr. Chambers diz: o único cumprimento bíblico da nossa geração que ultrapassou a reconstrução da antiga Babilônia é o reagrupamento de Israel na sua terra dada por Deus. A Babilônia representa para o sistema mundial o que Israel representa para as ideias bíblicas e para o cristianismo. O clímax de todas as eras é iminente. O atual ressurgimento da antiga Babilônia constitui outro sinal dos tempos que ajuda a preparar o cenário. Mais uma vez, esse desdobramento, depois de milhares de anos, acontece juntamente com todos os outros eventos necessários para o cumprimento das profecias em relação não ao arrebatamento, que não é preciso de sinais, mas, e é iminente, mas da tribulação vindoura, que ocorrerá depois do arrebatamento. E por fim, meus irmãos, estudamos neste dia, com a ajuda do Senhor, e também através dos professores, dentre outros, Thomas Ice e Timothy Dame, a verdade sobre os sinais dos tempos. E para concluir, os autores prosseguem narrando o seguinte: o plano de Deus para o futuro é definitivo, bem definido e empolgante. Não vivemos num mundo de acasos. A profecia significa que certas coisas realmente acontecerão, enquanto outras possibilidades são eliminadas. Vivemos no mundo de Deus, sob o seu controle, seguindo na direção pré-estabelecida por Ele. Temos um esquema que nos ensina o que esperar no futuro. É por isto que, à luz da profecia bíblica, o Dr. Walvoord afirma: pela primeira vez na história, todos os fatores estão presentes para o cumprimento da profecia relacionada às tendências religiosas e aos eventos do fim dos tempos. Somente na nossa geração, o reavivamento de Israel, a formação de uma igreja mundial apóstata, o aumento do poder da religião muçulmana, dentre outras, o aumento do cultismo e a difusão mundial da filosofia ateísta, estiveram presentes ao mesmo tempo, compondo um cenário dramático para o cumprimento final da profecia. Com relação à religião mundial, o caminho para Armagedon já está bem preparado, e aqueles que irão para a sua destruição bem poderiam ser membros da nossa atual geração. E os doutores Thomas Ice e Timothy Dame ainda dizem: a Bíblia ensina claramente que os crentes devem estar alertas e esperando o cumprimento da profecia bíblica. A profecia é importante. Ela nos ajuda a pôr as circunstâncias atuais na perspectiva correta e nos dá esperança para o futuro, porque é a história escrita com antecedência. Para o crente que espera a vinda de Cristo para a sua igreja no arrebatamento, todo dia é um dia de esperança. A Bíblia afirma, e os sinais indicam: o Senhor Jesus voltará. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! E graças a Deus. Amém.